Tudo viajando, tudo de férias. Vem, Isaac. Tem mais crianças para virem? Vamos orar então pelas crianças. Nosso Deus, aqui estamos as crianças da nossa igreja. São vidas preciosas para nós e sabemos que é precioso para ti. Nós pedimos que os abençoes, que a guardem de todo mal e que agora, no culto especial para elas possam aprender, abençoe a vida das professoras que vão estar ministrando sobre a vida delas. E que elas possam sair com um pouco mais de conhecimento da sua palavra, para se tornarem cada vez mais atuantes, muito mais entendendo a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Pode ir. Lembrando que a nossa EBF, Marisa, é dia 29, não é isso? 30. Das 10, dia 30, das 10 da manhã até as 16h30. Tá? Nós estaremos no sábado aqui. Glória a Deus. Então, dia 30, EBF, Escola Bíblica de Férias das nossas crianças, das 10 da manhã às 16h30 da tarde. Pais, mães, avós, tios, tragam seus filhos, netos e sobrinhos. Abramos nossa Bíblia em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Mateus capítulo 6, versos 22 e verso 23. Amém? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E ainda em Apocalipse, capítulo 3, verso 18. Apocalipse 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. É interessante, amados, a maneira que Deus nos fala. Durante a semana Deus vai nos falando aquilo que nós vamos trazer para a igreja, e às vezes Deus nos dá uma mensagem, 2, 3, às vezes subo ao púlpito com 3 mensagens e Deus me diz naquele momento o que devo falar, mas eu confesso que hoje eu tinha 2 mensagens. E quando eu cheguei aqui dentro do templo, eu cumprimentei a dona Amazonina. Eu falei: dona Amazonina, que cachecol bonito, que coisa bonita. Ela falou assim: são os teus olhos, porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Eu falei: Senhor, já cheguei, já entendi. Ela falou para mim que eu ia pregar. E eu não tenho dúvidas disso, irmãos. São aquelas coisas que a gente tem com Deus. Eu confesso a vocês,
Eu sei que tem muita gente aqui que gosta de ouvir CDs, ouvir músicas. Eu também gosto, mas a minha preferência é ler. Livros. Eu chego em casa com mais 4 ou 5 livros, a Rosa fala assim, não vai pôr esses livros? Eu não sei, eu sei que eu vou ler. E é interessante como, em alguma situação difícil, alguma situação de interrogação, alguma situação que precisa de resposta, amados, eu vou lá na biblioteca, pego um livro qualquer e abro numa página, e naquela página está a resposta. É uma coisa impressionante como Deus fala através da leitura, ou da Bíblia, ou num dos livros, ou na Bíblia, ou alguma coisa que eu pego para ler. E às vezes, pessoas mais improváveis do mundo me enviam um versículo bíblico, e era aquele versículo que eu precisava. Então, fique muito atento, Deus também está falando com você. Deus não fala apenas com o pastor, Deus também fala com você. Mas para isso é preciso estar atento, estar buscando intimidade com Deus, estar com os olhos abertos, porque Deus vai te mostrar coisas, estar com ouvidos abertos, porque você vai colocar uma emissora, vai colocar uma pregação, e Deus vai te falar naquela pregação. E você vai pegar a sua Bíblia e vai abri-la, e Deus vai falar através daquilo que você ler. Amados, eu quero falar hoje que o problema nosso está nos olhos. Nós temos problema nos olhos. Catarata, glaucoma, miopia, astigmatismo, são problemas dos olhos que um bom oftalmologista resolve. Há, entretanto, outros problemas relativos à visão, em que a ação do médico será ineficaz, e as consequências daquele problema de visão que eu tenho serão muito mais sérias. E aí eu vou entender que somente o colírio divino que unge os olhos é que poderá me ajudar. Talvez você nunca tivesse pensado nisso, que embora para as nossas vistas existam colírios que nos ajudam a tirar aquela irritação, fica fresco, gostoso, quando a gente pinga algumas gotas naquela vista que estava irritada. O nosso Deus também oferece para nós um colírio a fim de ungir os meus olhos, para que eu veja. E para o cristão, amados, é essencial ver bem. O cristão, ele precisa ter uma visão espiritual ampla, clara, cristalina, porque vivemos num mundo onde as coisas são obscuras. Vivemos num mundo onde vemos por enigmas. Vivemos num mundo onde as coisas estão escondidas. E o cristão precisa ver bem. O cristão precisa ver melhor do que o mundo. Você precisa enxergar as coisas que estão acontecendo, seja na vida política, seja na economia, seja na sua vida familiar, seja na sua vida espiritual. Você precisa ver bem, para entender o que está acontecendo. Na noite de hoje nós queremos dizer
você um colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você veja. Eu creio que todos nós confessamos que no passado fizemos muita coisa sem ver, decidimos muitas coisas sem ter a real visão, porque os nossos olhos espirituais estavam embaçados. Eu gosto demais daquela passagem do profeta Eliseu, quando ele se viu cercado por um exército. Era de manhã, o seu discípulo saiu da tenda, e aquele discípulo, ele olha em volta e chama Eliseu: Eliseu, estamos cercados, estamos perdidos, porque era aquilo que aquele discípulo enxergava. Eliseu não esboça a menor preocupação e diz assim: jovem, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu ora para que Deus abra os olhos daquele jovem, e quando ele olha, aquele campo estava cercado por cavalos e carros de fogo enviados da parte de Deus. Eliseu viu. Eliseu tinha uma ampla e cristalina visão que o Senhor lhe dera. Ah, amados, se nós tivermos esses olhos no nosso dia a dia, diante dos menores problemas, diante dos obstáculos, diante das situações, se você enxergar com os olhos que Deus te dá, com o colírio que vai te ungir, você vai ver a ação de Deus, os anjos de Deus colocados à sua volta. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Em outras palavras, irmãos, a forma como nós olhamos a vida, a forma como nós olhamos o mundo, a forma como nós olhamos as pessoas, interfere nas sensações do corpo, interfere nos pensamentos, interfere na vontade, interfere nos nossos relacionamentos. Os olhos são a janela da alma. O olhar que lançamos interpreta o mundo e fala muito de nós. Querem ver uma coisa? Você quer conhecer um pouco sobre uma pessoa que você acabou de conhecê-la no ônibus, a viagem vai ser longa. Pergunte a ela sobre alguns assuntos. Pergunte a ela sobre o que ela está vendo acontecendo no mundo. Pergunte a ela o que ela acha de Deus. Pergunte a ela o que ela acha de Jesus. Pergunte a ela o que ela acha das pessoas. Em alguns minutos, aquilo que ela falar vai mostrar como que ela vê o mundo. Aquilo que ela falar vai revelar muito dela. A gente aprende na faculdade de psicologia a ouvir pessoas. A função do psicólogo é ouvir. E quando nós ouvimos, nós analisamos a
aquilo que a pessoa falou e aquilo que a pessoa não falou. Então, os nossos olhos observam, e eu conheço, nós aprendemos a conhecer as pessoas por aquilo que elas falam. Se você encontra alguém e está assistindo alguma coisa na televisão, tem que morrer toda essa gente aí, né? Já está falando um pouco dela. Tem que matar. Você está falando dela, né? Depois não adianta ela dar glória a Deus, ela diz assim, ela está querendo que mata todo mundo ali. Então, amados, os nossos olhos interpretam o mundo. E quando eu interpreto o mundo, eu vou estar mostrando se dentro de mim tem luz ou se dentro de mim tem trevas. Jesus disse que é o nosso olhar que vai dizer se vivemos em luz ou está meio nublado dentro de nós. Amado, com que tipo de olhos temos observado o mundo à nossa volta? Com que tipo de olhos você observa a incapacidade do seu chefe lá na sua sessão de trabalho? Com que tipo de olhos você observa o erro ou os erros dos seus irmãos? Com que tipo de olhos você analisa as limitações do seu pastor? Com que tipo de olhos você analisa os que pensam diferentes de você? Com olhos bons ou olhos não bons? Vejam, Jesus está dizendo para os discípulos que os olhos são a lâmpada do corpo. E ele fala dessa importância no nosso dia a dia. Vejam, amados, que espiritualidade, santidade são coisas profundamente ligadas ao nosso cotidiano. Uma vida espiritual saudável não é aquela que sobe todo dia ao terceiro céu e conversa com Deus e vê o paraíso. Isso é algo assim que talvez vai acontecer uma vez na vida ou não vai acontecer nunca. Mas a verdadeira espiritualidade e santidade, ela se revela no dia a dia, no cotidiano, nos olhos bons. A religiosidade popular, ela deu um nome aos olhos maus. Quem já ouviu falar de mal olhado? Às vezes, quando as pessoas são muito apegadas à religiosidade popular, ao misticismo, por exemplo, se o seu bebê começa a chorar muito depois da visita de alguém, você vai dizer assim: foi o mal olhado de aquele invejoso que veio na minha casa. Já viu isso? Né? Os mais antigos têm essa questão, né? Se você comprou um carro novo e você bate esse carro, você fica pensando que foi o mal olhado do meu vizinho. Eu bati o carro por causa do mal olhado dele. Crendices à parte, os nossos olhos necessitam de cura. Quando lemos lá no Apocalipse que Deus está oferecendo um colírio para ungir os nossos olhos, Ele está falando com a igreja. Significa que nós, igreja, inclusive os pastores, e a principiar dos pastores, nós precisamos de um colírio que unja os nossos olhos. Os olhos maus nos tornam insensíveis. Os nossos olhos maus impedem o perdão. Quem tem olhos maus não perdoa, porque vai dizer que se perdoar o outro vai montar cavalo nele.
Os olhos maus não aceitam que, se houver uma vingança, seja de Deus, porque a Bíblia diz isto. Deus diz: não vos vingueis a vós mesmos, eu sou o vingador, diz o Senhor. Quem tem os olhos bons fala assim: eu não quero saber de dar o troco, de responder, eu vou entregar para Deus. E se Deus achar por bem punir, é Ele que pune, não sou eu. Mas os olhos maus, Ele não vê desta forma. Os olhos maus não conseguem se alegrar com a manifestação da bondade divina na natureza e na vida. Lá nos Salmos diz assim: a terra está cheia da tua bondade. Mas quando nós temos olhos maus, nós não conseguimos ver a bondade de Deus em nenhum lugar. Quando a gente tem olhos bons, a gente entra na igreja e fala: que decoração maravilhosa nós temos hoje. Aliás, está de parabéns o Ministério de Ornamentação. Todos os domingos é uma beleza diferente. Às vezes é uma beleza simples, às vezes é uma beleza exuberante, mas sempre tem beleza. Agora eu vou fazer uma pergunta, mas não responde alto não. Você reparou na beleza quando você entrou? Se você reparou, porque os seus olhos são bons. Se você não reparou, nem viu nada, mas ficou prestando atenção que o microfone ficou sem a pilha, e os seus olhos são bons. Tem gente que vai na igreja, repara na voz do pastor, repara na irmã que cantou, repara na luz, tem uma luz lá apagada, repara no teto, repara na janela, e sai e não viu beleza nenhuma acontecer no culto. Olhos maus. E naquele culto, Deus falou profundamente, a palavra tocou profundamente, o coral cantou maravilhosamente, o grupo de louvor estava ungido. A pessoa só olhou no relógio e falou: demorou 10 minutos a mais. O que fazer quando percebemos que os nossos olhos não têm sido bons e por causa disso temos tropeçado? Porque eu disse, amados, se os nossos olhos não são claros, cristalinos, a gente não vê direito. E por não ver direito, a gente tropeça na nossa vida. Jesus vai falar. Ele disse assim: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o longe de ti. Mateus 4, versos 8 e 9. Obviamente, amados, não se trata de literalmente arrancar o seu olho, mas sim arrancar de dentro de si toda predisposição, todo a priori negativo. Às vezes a pessoa vem para a igreja não assim aberta e sedenta: vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. Mas ela vai pensando: quem é que vai pregar hoje? Será que vai demorar? Será que vai ter cantina depois? Será que o meu carro vai ficar preso e eu vou ter que ficar aqui até as 9 horas na igreja? Tudo isso, irmãos, são a priori negativos. E esses a priori negativos significam que os meus olhos não estão vendo as coisas boas acontecer. Jesus, nós precisamos aprender com Jesus o tempo todo. De que forma que Jesus olhou para Zaqueu sobre aquela árvore? Ou de que forma Jesus olhou para aquela mulher que foi pega em
flagrante adultério. Basta ver os textos, irmãos, que o seu olhar os tranquilizou e abriu a porta para a restauração. Aos olhos do povo, Zaqueu era um homem desonesto. Mas quando Cristo olha aquele homem baixinho lá em cima daquela figueira do sicômoro, Jesus viu um discípulo seu. Aos olhos do povo, aquela mulher pega em flagrante adultério era uma pecadora. E certamente, à medida que traziam ela até Jesus, diziam: lá vem a pecadora. Mas Jesus olhava e dizia: lá vem a minha discípula em potencial. Irmãos e irmãs, esse olhar de Cristo não significa desconhecimento dos nossos erros. Esse olhar de Cristo não significa que Ele não conhece as nossas mazelas e os nossos pecados. Ao contrário, Jesus vê sim o que há de mal em nós, mas Ele está olhando além. Um dia Jesus olhou para mim, que não tinha nada para lhe oferecer, e Ele viu um ministro do Evangelho. Um dia Jesus olhou para você, amado irmão e amada irmã, e viu o seu potencial de ser um cristão autêntico, de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus, de ser uma intercessora, de ser um evangelista. Os olhos de Jesus enxergam o nosso vir a ser. Talvez quando a gente passa em frente a um bar ou algum lugar e vemos ali pessoas que estão dominadas pelo vício, o que nós vemos é alguém que está lá embaixo na margem da sociedade. Mas possivelmente algumas dessas pessoas serão futuros pastores que Deus pode levantar e usar. Eu estava lendo a história do reverendo Almir Bahia, era um homem de Deus que eu conheci na minha infância. Ele é de Minas, lá do interior de Minas Gerais, e um dia ele era envolvido com bebidas. Naquela época não era tanto droga, muita bebida. E um dia os irmãos da igreja metodista passaram e viram aquele homem, e o cumprimentaram e falaram do amor de Deus, e o convidaram a ir para a igreja que ia ter ali perto um culto. Conheceu o Almir Bahia? Conheceu, né? E aquele jovem foi. E aquele jovem se converteu. Se tornou um dos maiores pregadores da igreja metodista. Sabe por quê, irmãos? Porque os olhos daqueles irmãos não olharam o que ele era ali, mas olharam o que ele poderia vir a ser. Porque Jesus olhou para Zaqueu e viu o potencial que ele tinha de ser um servo sincero, de ter uma conversão sincera. Nunca olhe para o rótulo de ninguém, porque às vezes há ali um coração pulsando de alguém que só precisa de uma oportunidade. Jesus sempre aposta em nós, porque os seus olhos são bons. Daí, amados, nós, enquanto pastores, vocês, enquanto leigos, sempre precisam apostar nas pessoas,
até naquelas que não merecem aposta nenhuma. Creia. Olhe com olhos de que ela poderá vir a ser alguém diferente. Permita que Deus trabalhe naquela vida. Talvez a única oportunidade que terão na vida será quando nós dermos esta oportunidade. Uma historinha que eu vou contar para os irmãos. Uma jovem estava à espera na sala de embarque de um grande aeroporto. Como ela deveria esperar muitas horas o seu voo, ela comprou um livro e um pacote de biscoitos e foi sentar-se numa poltrona para comer o biscoito e ler o seu livro em paz. Mas tão logo ela sentou-se na poltrona, um homem sentou-se ao seu lado. E quando ela abriu aquele pacote e pegou o primeiro biscoito, o homem também pegou um. Ela ficou indignada. Não disse nada, mas pensou: que cara de pau, eu devia dar um soco na cara dele. E aí, a cada biscoito que ela pegava, o homem também pegava um. E dentro dela foi crescendo a sua raiva. E quando restou apenas um biscoito, ela pensou: eu só quero ver o que esse sujeito vai fazer. O homem então pôs a mão ali naquele pacote, pegou o biscoito, dividiu e deixou a metade ali para ela. Aquilo foi demais. Ela levantou-se e bateu nos pés. Você já viu mulher quando bate os pés? Eu conheço, irmãos, eu conheço. Ela levantou-se, bateu os pés, pegou o seu livro e as suas coisas e dirigiu-se ao portão de embarque. Quando já estava dentro do avião, mas ainda nervosa, ela abriu a sua bolsa. E para sua surpresa, o pacote que ela comprara de biscoito estava ali dentro fechado e intacto. Ela sentiu uma vergonha muito grande. A errada era ela, sempre tão distraída. Também conheço gente distraída. Aquele homem havia dividido o biscoito dele sem se sentir nem um pouco indignado. Mas agora já não havia mais tempo para ela se desculpar. Irmãos, nós somos assim também. Nós às vezes pensamos mal, às vezes julgamos mal, às vezes achamos que tudo que o outro faz é errado. Antes de tirar as suas conclusões sobre quem quer que seja, observe melhor. Na verdade, os nossos olhos só sabem em parte sobre as pessoas. Sejamos mais leves. Nos dias de hoje, nós oramos muito a Deus com a seguinte frase: Senhor,
abra-nos os olhos da fé. Mas eu creio, irmãos, que é imprescindível orarmos também: Senhor, pinga o colírio do céu nos nossos olhos, para que nós possamos enxergar melhor. Que Deus te abençoe. Que Deus cure o nosso olhar. Que o Senhor dê para nós olhos claros, cristalinos, capazes de enxergar como ninguém, porque o colírio do céu foi dado a você. Que o Senhor te abençoe. Coloque-se em pé. Louvemos ao Senhor um cântico que justamente fala sobre esta palavra. Abre os olhos do meu coração, eu quero ver-te. Queremos ver de forma clara, cristalina. Senhor, conserta os nossos olhos. Dá-nos olhos bons, ó Pai. Permita-nos ver o que ninguém mais vê. Permita-nos enxergar além do que nos é dado. Permita-nos enxergar através dos rótulos, além dos rótulos. Ó Deus, cura os nossos olhos. Porque quando os nossos olhos são bons, todo o nosso ser será bom. Quando os nossos olhos são bons, dentro de nós há paz, há alegria, há amor. Senhor, cura os nossos olhos. Ó Deus, dá-nos do colírio divino, do colírio do céu, que é pingado nos nossos olhos, e nós passamos a ver. Assim como nós acabamos de cantar, nós também oramos. Abre, Senhor, os olhos do nosso coração. Ó Senhor amado, que no nosso olhar não haja sombra, que no nosso olhar não haja opacidade, mas que no nosso olhar vejamos cristalinamente aquilo que o Senhor vai nos mostrar. Ó Deus, nós queremos enxergar além. Cura os nossos olhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Que Deus nos abençoe. Podemos aceitar, amados e amadas?